Eu sou missionário São Roberto. Moisés, ele é o porta-voz, o pastor do Velho Testamento. No Novo Testamento, Pedro, ele é o pastor que vai pastorear e cuidar das ovelhas. Como vai dizer ali em João 21, 15, 17. Pedro, apacenta meu escudeiro. Pedro, apacenta meu escudeiro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mateus 16, 16, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Uma igreja que vai ser edificada sobre Pedro, que ele vai ser o pastor, que ele vai pastorear. No Novo Testamento você já viu o destaque de Pedro. No Velho Testamento você já viu o destaque de Moisés. Ali em Êxodo 3, do 2 ao 6, ali você vê a vocação de Moisés. E Deus dá o pastoreio e é o porta-voz de Deus na terra. Ele e o sacerdote Arão, seu irmão. Que interessante. No Novo Testamento, Pedro é o porta-voz do Novo. Como Moisés tinha um sucessor, Moisés é o pastor, é o pastoreio, e sacerdote é o sacerdote Arão, seu irmão. E quando Moisés morre, Josué sucede seu lugar. Quando Cristo vai para a glória, Pedro sucede seu lugar. Do mesmo jeito que Moisés teve o destaque ali no Velho Testamento, Pedro tem no Novo Testamento. Que interessante. 14. Êxodo 13, 14. Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou: Eis como responderá aos israelitas aquele que se chama: Eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: Falará aos israelitas em Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é meu nome para sempre. E é assim que me chamarão de geração em geração. Aqueles aqui. Deus enviando Moisés, dando pastoreio. Aqui, ó. Êxodo 3:10. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Tanto que se você catar aqui e ler Êxodo, ó, você vê o destaque, ó. Deus disse a Moisés, Êxodo 6:2. O Senhor diz a Moisés e Arão, ó. Êxodo 6:8. Êxodo 8:1. O Senhor disse a Moisés. Que interessante, ó. Você vai vendo, ó. O Senhor diz a Moisés e Arão. Sexta praga, ó. Êxodo 8:8. O Senhor diz a Moisés. Êxodo 9:13. O Senhor diz a Moisés. Êxodo 10. E por aí vai. Olha só que interessante. Olha o cicata aqui, o 14, ó. Êxodo 4, 14 e 17, ó. Êxodo 3:18. Eles ouvirão tua voz, irá adiante como ancião de Israel. A presença do rei do Egito, ele direi: O Senhor Deus dos Hebreus nos apareceu, deixa-nos ir para o deserto há 3 dias de caminho para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Êxodo 4, 14. Ó. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens Arão? Disse ele: Teu irmão, o levita, eu sei que ele fala bem. Ele é juntamente que vem o teu encontro. Vendo-te, se alegrar com seu coração. Tu lhe falará por... Olha aqui, ó, 15. Tu lhe falará
lhe porás as palavras na boca. Enquanto falardes, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei o que tereis de fazer. E ele quem falará por povo e teu lugar, ele te servirá de boca, e tu lhe servirá de Deus. Olha só que interessante. Moisés falava para Arão, Arão falava para o povo. Cristo escolheu Pedro. Tanto que Pedro ele tem um destaque. Mateus 10. Pedro está sempre em primeiro. Aqui, ó. No Lucas 6, ó. Aqui, ó. Naquele dia, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite. Ignorado, ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamava de apóstolos. Simão, que deu o sobrenome de Pedro, seu irmão João, etc, etc. Ó. Pedro é o destaque. Vai ficar aqui em Marcos 3. Aqui, ó. Eleição dos apóstolos. Designou 12 entre eles, 14, para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu eles 12, estes 12. Simão aqui pôs o sobrenome de Pedro. Ó. Mesmo jeito que Deus enviou ali Moisés e Araão, Deus está enviando os 12 aqui. Ó. Primeiramente, Moisés era um destaque, o porta-voz. No Novo Testamento, Pedro é o destaque. Como Moisés era destaque no Velho Testamento, Pedro é o destaque no Novo. É isso que as igrejas protestantes não entendem. Moisés fazia a ponte ali. Pedro faz a ponte. Em Mateus, ó. 10. Aqui, ó. 2. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão, Tiago, Filipe, Zebedeu, etc. Se catar aqui em Levítico, ó. Levítico 1. Se for fazer um ensinamento completo, é muita coisa mesmo. Muita. É o dia todo. Cata o básico para você entender. Para você ter gosto de estudar a escritura. Levítico 1, ó. Ó, também, Levítico 17, ó. O Senhor diz a Moisés, dizer a Arão e seus filhos, todos os israelitas, o seguinte, eis a ordem do Senhor, ó. Aqui, ó. O Senhor chamou Moisés e falou da tenda de reunião, ó. Levítico 1. Você catar aqui, Êxodo. Aqui, ó. 25. O Senhor diz a Moisés. Texto 30, ó. 30. Ungirá Arão, seu filho, e o consagrará para que me sirva como sacerdote. Interessante. Atos 15, 7. Ó. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse, irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho em Cristo. Ó. Desde o começo. Que Deuteronômio, ó, você vai catar Deuteronômio? Olha como o Velho Testamento ele é magnífico também para entender o Novo. Se você não entender o Velho Testamento, você não vai entender o Novo.
Aqui, ó, Deuteronômio 44, ó. 5:44, ó. 5:44, ó, o texto Moisés, o mediador. Eis a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, as leis e os preceitos que Moisés propôs aos israelitas, depois de sua partida do Egito. 5:1. Moisés convocou todo o Israel. Disse-lhe: ouve, ó Israel, a lei e os preceitos que hoje proclamo aos teus ouvidos. Aprendeste-os pratica cuidadosamente. Agora você vê aqui, ó. Pedro convoca, ou Moisés convoca Pedro e convoca aqui também, ó, para eleger outra pessoa no lugar de Judas, ó, que está ali, ó. Aqui, ó. As Apóstolos 15. Naquele dia, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos. A assembleia reunida, que costumava de uns 120 pessoas, disse. Interessante. Deuteronômio 6. Se você ler esses versos, Deuteronômio, Número, Êxodo, você vai entender a tradição. 11 minutos já o vídeo. Deuteronômio 1, 13 e 15. Ó. Escolhei de cada uma de vossas tribos homens sábios, prudentes, experimentados, que eu ponho à vossa frente. Vós então me respondeste: é uma boa coisa o que nos propõe. Tomei, pois, dentre vós homens sábios e, olha só, experimentados, que pus à vossa frente, como chefe de milhares, de centenas, de cinquentas e de dezenas, bem como escribas em vosso tribo. Olha só que interessante, ó. Agora você medita em Atos dos Apóstolos 6. Do mesmo jeito que Moisés está escolhendo ali pessoas prudentes, o Novo Testamento também tem. Olha a prefiguração, cara. Como funciona a igreja de Cristo. É de acordo com o Velho Testamento. Aqui, ó. Escolhendo pessoas prudentes, tementes. Eleição dos diáconos, ó. As Apóstolos 6:2. Por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos. Disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolha dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais carregaremos desse ofício. Nos atendemos sem cessar a oração e ministério da palavra. Esse pareceu agradou a todos a reunião. Escolheu Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Procolo, Nicanor, Timão, Parnames e Nicolaus, Presépio de Antioquia, apresentaram os apóstolos. Estes oraram e puseram as mãos. Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus, multiplicava consideravelmente o número dos discípulos em Jerusalém, também agradar grande número aos sacerdotes dele na fé. Quer dizer o quê? Em Deuteronômio do 1 ao 3 ao 15, e Atos Apóstolos 6, do 2 ao 7, é quase a mesma coisa. Que ele escolheu um homem ali prudente, temente, para ensinar o povo nas causas. No Novo Testamento escolheu pessoas para proclamar mais o Evangelho. Que interessante. Se você tentar comparar o Velho Testamento com o Novo, você vai entender o Novo Testamento. Mas tem que ter tempo, tem que ter paciência, tem que ter estudo, tem que se dedicar. É simples. É um vídeo simples para você entender o que eu estou querendo falar para você. Quer entender o Novo Testamento?
leia o Velho. Quem entendeu o Novo Testamento tem que ler Quem entendeu o Velho tem que ler o Novo Testamento. Quem entendeu o Novo Testamento tem que ler o Velho. Que a palavra do Evangelho não se contradiz. Nem o Velho Testamento e nem o Novo. O Velho Testamento ele prefigura o Novo. É semelhante ao Novo. É o vinho novo. Interessante. Isso dá essa analogia. Salve Maria sobre a sua vida. É simples. Vou estudar mais aqui, vou tentar mostrar vários trechos. Porque se você ler Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Deuterocanônimo, você vai ver o destaque de Moisés. A autoridade e o respeito que as pessoas tinham por Moisés. No Novo Testamento é a mesma coisa. Os apóstolos tinham a mesma inspiração e o mesmo respeito por Pedro, como lá no Velho Testamento, porque eles conheciam o Velho Testamento. O Velho Testamento, o óleo ungido ali é o Espírito Santo. O Novo Testamento é o próprio Espírito Santo. Ali no Velho Testamento, o Espírito Santo fazia presença. Então, no Novo também, o Espírito Santo faz presente. Quem pregava lá no Velho Testamento, que inspirava, que mostrava, também é o Espírito Santo. Mas estava na teofania, não tinha revelação ainda, como no Atos Apóstolos 2. E Moisés, ele era o mediador. E o anjo, dois mediadores, o anjo e Moisés, né? No Novo Testamento não, é Cristo, o Filho de Deus. Não tem mediador mais. Anjo, não, é o próprio Deus. Que escolheu Pedro para apacentar a igreja, escolheu Pedro para edificar a igreja. Tanto que Pedro tem um destaque no Novo Testamento. E no Velho Testamento, Moisés tem um destaque. Simples entender isso. Salve Maria sobre a sua vida.